Segurança em Foco. Muito bem, falamos agora do caso Orelha. Vamos entender o que diz a lei para os maus tratos contra animais no Brasil e, claro, os números aqui do Espírito Santo, porque infelizmente, gente, isso vem acontecendo no país inteiro. Aqui no Espírito Santo, até gostaríamos que fosse diferente, mas não é o caso. Quem está conosco é o delegado Leandro Piquet, ele que é o responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente. Delegado, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte da CBN. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Delegado, o crime de maus tratos engloba quais crimes e quais são as punições? E eu aproveito e pergunto, aumenta a pena quando o animal morre? Sim, Patrícia. Existe uma previsão na Lei 9.605 de 98, no artigo 32, exatamente porque protege a fauna e dentro deles, obviamente, estão todos os animais, tá? Essa tem uma previsão específica para maus tratos. Primeiro, é importante que a gente entenda o que vem a ser maus tratos. Maus tratos é quando você tem um ferimento em relação ao animal ou quando você tem um abuso da relação do ser humano para com o animal. Como que acontece esse abuso, Patrícia? Quando você deixa o animal acorrentado o dia inteiro, sem capacidade dele se locomover, quando, junto a isso, você deixa o animal sem comida adequada, sem água para ele se hidratar de forma adequada, o animal exposto ao tempo, o animal sem os cuidados veterinários, isso é toda uma conjuntura que pode ser considerado maus tratos. E a lei prevê penas severas, principalmente quando são cães e gatos, que é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, mais multa, mais perda da guarda de qualquer outro animal, inclusive dos animais que sofreram maus tratos, obviamente. Então, só para reforçar, porque infelizmente tem gente que acha que machucar um animal não dá nada porque ele não morreu. Então, só para reforçar, não precisa resultar em morte do animal para ser crime. Negligência, abandono, falta de cuidados, tudo isso entra na tipificação e com punição. Tudo isso entra na tipificação, entra na punição. Se houver o resultado, morte, há um aumento dessa pena, que é visto em sede de sentença, tá? Que pode variar até de 1/3 a 1/6. Isso varia, o juiz vai avaliar o caso, vai ver como é que aconteceu a morte, como é que foram os atos de crueldade com o animal e vai fazer conforme uma dosimetria esse aumento de pena. Então, quando há o resultado morte, um resultado muito mais grave do que apenas a lesão, essa pena ainda é aumentada. Essa punição atual é suficiente? Porque às vezes a população ainda tem a sensação da impunidade, delegado. Patrícia, olha, nós somos um crítico ferrenho essa punição, inclusive dessa previsão legal. Por quê? Primeiramente, a lei faz uma distinção entre as espécies dos animais. Quando se trata de cão e gato, é uma pena de 2 a 5 anos. Tá? É um inquérito policial, não tem fiança em sede de delegacia, vai preso mesmo. Mas quando tem um cavalo, um porco, qualquer outro tipo de animal, é um termo circunstanciado, a pessoa sequer vai presa. Ela assina um compromisso de comparecer ao judiciário quando for intimado e fica livre. E nós temos que preservar a vida de todos os animais de maneira igual. Nós não podemos ser seletivos. Nenhuma vida vale mais que as outras. Todas as vidas são importantes e todas as vidas são tuteladas. Então, nós criticamos muito essa questão. E deixo claro, o judiciário, a polícia e o Ministério Público, eles aplicam a lei. Nós temos que andar dentro das 4 linhas. E não temos o que fazer. Nós precisamos, sim, de legislações mais duras, uma revisão, né, na legislação processual penal para que essas pessoas não tenham essas benesses de sair em audiência de custódia e se manterem presas mesmo, responderem pelos atos de crueldade que praticaram. No caso dos adolescentes lá da rede de Santa Catarina e Florianópolis, como é que funciona a responsabilização? Quem pode ser punido? Eles, os pais, os dois, né? Eles e os pais, como é que funciona? No caso do cachorro-orelha, ele tem uma peculiaridade, porque não houve só um crime de maus tratos. Houveram vários crimes de maus tratos com animais distintos.
E houve também outros tipos de crimes que estão sendo divulgados. Parece que houve furto também de bebida alcoólica, houveram outros crimes que eles serão responsabilizados. Só com um adendo aí. Menor de idade, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. É uma conduta igual à do crime, mas que juridicamente recebe outro tipo de tratamento. Tá? E as penas deles também são... o processo de cumprimento, né, da responsabilização também é diferente em relação aos adultos. Eles cumprem medidas socioeducativas. Eles podem ser internados, que é uma espécie de prisão, tem a liberdade assistida, tem prestação de serviço de acordo com a intensidade dos atos e com o que o juiz observar e com o oferecimento dessa denúncia do Ministério Público. Delegado, vamos falar do Espírito Santo, né? Bem que a gente gostaria de ser um estado atípico, sem nenhum caso, mas nós temos, né? Quantos casos de 2025 e quais são os tipos de maus tratos mais comuns investigados aqui no Espírito Santo? Patrícia, olha, a gente evoluiu muito, né, nesse processo de combate aos maus tratos aos animais aqui no Espírito Santo. Não temos dúvidas que hoje nós somos referências nacional nesse tipo de combate. No 2025, o Núcleo de Proteção Animal, que é o núcleo da Delegacia de Polícia Civil especializado no combate aos maus tratos, bateu recorde de conclusão de procedimentos. Foram 81 procedimentos concluídos. Aproximadamente 20 pessoas presas, aproximadamente 100 pessoas indiciadas, uma média de 4 operações por mês, operações para a gente combater os maus tratos. E isso reflete na confiança da sociedade. Então, se você observar o número de boletins de ocorrência registrados no Espírito Santo em 2025, você vai ver um aumento de quase 50% em relação a 2024. Isso mostra que a sociedade realmente está confiando, isso mostra a adesão da própria imprensa ao comunicar, ao conscientizar. A sociedade está evoluindo na causa animal e está participando muito. Fora que a Polícia Civil tem tido muita ajuda de protetores, de ONGs da causa animal e das prefeituras. Por quê, Patrícia? Qual é a dificuldade da ação policial em relação aos maus tratos? Não adianta, no meu ponto de vista, irmos lá e só prender a pessoa e deixar o cachorro na mesma condição. O que o direito penal tutela é a integridade do animal, física, de saúde, a vida. Então nós temos que prender a pessoa e resgatar o animal, dar essa segunda chance para ele. Então nós temos que mobilizar muita gente para fazer uma operação para que isso dê um resultado efetivo. Então nós temos feito muito trabalho, a sociedade tem ajudado demais e a imprensa realmente tem colaborado muito com a gente ao divulgar nossas operações. Delegado? Oi. Não? Ao divulgar as operações, não é isso? É porque deu uma falhazinha. Isso, ao divulgar as nossas operações, que são processos de conscientização. Mais do que a repressão, há uma prevenção nessas ações conjuntas da polícia, especialmente com a imprensa. Tem alguma região, cidade ou bairros de alguma cidade que esses crimes ocorreram com mais frequência em 2025? Nós vemos, de acordo com as estatísticas, o maior número de ocorrências registradas, porque muita gente não registra ocorrência, na Grande Vitória, nos centros urbanos. Seja em razão da conscientização maior dos centros urbanos falarem mais sobre o assunto e pelo acúmulo de pessoas nessas regiões. Então, nós vemos muito Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica, despontando no número de registro de ocorrência e também sendo referências nos pontos alvos das operações. E, em regra, nós temos muitas operações envolvendo os cães, até porque as pessoas possuem mais conhecimento do quais são os cuidados necessários com os cães e, obviamente, o que elas consideram maus tratos quando se trata de caninos. E nesse ano, esse iniciozinho de 2026, a gente está quase terminando janeiro, já temos algum número? Olha, as nossas estatísticas ainda não fecharam, mas a gente pode já informar para todos que nos ouvem que o Núcleo de Proteção Animal tem trabalhado de forma veemente. Conseguimos já realizar prisões, demos apoio à Prefeitura de Cachoeira, realizamos prisões também no sul do estado. Nessa época que aconteceu essas chuvas,
salvamos 3 animais que estavam acorrentados, expostos ao tempo. Patrícia, eu cheguei no local, fiquei praticamente 1 hora para concluir a operação. Fiquei encharcado, molhado, morrendo de frio. Agora você imagina os cães que estavam lá há 1, 2 dias, sem água, sem comida, nessa chuva. Eu não tenho dúvidas que ele hipotermia se nós não tivéssemos chegado lá a tempo. Então, assim, o núcleo está atento. Essa operação foi sempre muito parceira, nos ajudou nesse processo de resgate e estamos prendendo gente, já temos operações para os próximos dias já agendadas e não vamos parar enquanto tiver maus tratos aqui no estado do Espírito Santo. É uma prioridade do governo do estado, é uma prioridade da Polícia Civil. Delegado, falhou um pouquinho, o senhor disse que alguém foi parceiro nessa operação ali por conta da chuva, mas a gente não conseguiu entender quem. A prefeitura de Cariacica, porque ela se mobilizou prontamente, forneceu a guarda municipal, já entrou em contato com a empresa contratada para resgatar os animais imediatamente. A gente trabalha com muito essa parceria, porque nós precisamos dessa parceria para ter eficiência e celeridade. E salvar vidas, né? São vidas de animais. Claro. Então quer dizer que as pessoas, por conta da chuva, foram embora, mas deixaram os animais acorrentados ao tempo, com esse tempo incomum, né, com essa chuva toda. Eles foram embora e simplesmente deixaram os animais para trás? Simplesmente foram para sua casa e deixaram os animais acorrentados. Uma falta de sensibilidade, de empatia. E tinha local para os animais ficarem, tá, Patrícia? Assim, é questão de crueldade mesmo. Questão de crueldade. Eu fico imaginando, assim, eu não consigo imaginar o que passa na cabeça dessas pessoas. Delegado, a gente já citou aqui com a nossa reportagem, mas eu queria que o senhor reforçasse como fazer denúncias, se é possível denunciar de forma anônima, porque tem muita gente que tem até medo de fazer denúncia. Patrícia, esse é um tema muito importante. É importante considerar que o crime de maus tratos aos animais é um crime como qualquer outro, como furto, como roubo. Então, se ele estiver acontecendo naquele momento, a população pode ligar para o 190 e a polícia militar vai até o local. Se a população acompanhar um crime de maus tratos, ver um vizinho maltratando ou passar perto do local de trabalho, ela pode fazer registros fotográficos, vídeos, procurar a delegacia mais próxima ou fazer sua denúncia no site da delegacia online, faz sem sair de casa. Se a pessoa não quiser se identificar, ela pode ligar para o 181 ou entrar no site do Disque Denúncia. O anonimato é garantido. Então temos diversas vias, diversas formas para denunciar. O que a gente pede? Sempre detalhe o máximo possível quando acontece o maus tratos, quem pratica o maus tratos, o local e as características do animal, que isso ajuda muito o trabalho da polícia, torna ele mais eficiente, mais célere e a gente consegue salvar mais vidas. Delegado, muito obrigada por conversar conosco, com os nossos ouvintes aqui na CBN. A gente espera que os números de 2026 sejam menores, no intuito de não ter tantas agressões assim aos nossos animais. Assim esperamos, a gente agradece a oportunidade e nos coloca à disposição. Obrigado, um abraço para o senhor e para toda a equipe.